Salve pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje é um vídeo mais conjuntural, aquilo que a gente faz aqui de tempos em tempos para fazer uma leitura da conjuntura política, de ver como as forças políticas em disputa na política brasileira estão se movimentando, tanto para as questões imediatas quanto a questão de 2026. Então eu pretendo dividir em dois vídeos para não ficar muito longo. Esse primeiro eu vou falar sobre as movimentações do campo conservador e depois vou fazer um do campo da esquerda. Nessas últimas semanas, alguns fatos importantes aconteceram. A disputa para quem vai representar o conservadorismo em 2026 está se acirrando e os nomes que vão se apresentando vão se acomodando no espaço político, mostrando para que vieram. Temos como candidatos, hoje, pré-candidatos, o Caiado, do União Brasil, o Zema, do Novo, o Tarcísio de Freitas, do Republicanos, governador de São Paulo, o Ratinho Júnior, também governador do PSD, e o Eduardo Leite, também governador do PSD. Acho que de imediato mais fraco, que na minha opinião e que tem se apresentado aí, se mostrado mais fraco, é o Zema, do Novo, inclusive não muito aceito pelo campo mais radical do conservadorismo, pelo bolsonarismo, então já tem mais dificuldade. Mas ele não conseguiu se apresentar uma viabilidade no país, até agora pelo menos. O Caiado, bem complicado para o Caiado, porque dentro do partido dele ele não consegue também ter um apoio, porque o próprio lançamento da candidatura dele, não sei se vocês lembram, o presidente do país, do partido, não estava, não foi. Então, assim, se o presidente do partido do cara já não está, já fica meio enfraquecido pela própria... Mas é um nome respeitado, indiscutivelmente. Eu creio que o nome mais desse segundo grupo, né, que é os que eu estou falando primeiro, desse segundo grupo, mais forte é o Ratinho Júnior. Até, inclusive, nas pesquisas ele tem aparecido com certa condição, assim, é um cara mais desconhecido e tal, a rejeição não é tão forte. Mas não, porque não vejo dentro do PSD que o Eduardo Leite consiga. Acho que o Eduardo Leite está se bancando mais para garantir a vaga dele ao Senado aqui no Rio Grande do Sul do que propriamente dito ele ser realmente uma candidatura assim, viável agora. Ele é novo e tal, acho bem difícil. Mas o grande X da questão é o Tarcísio. O Tarcísio de Freitas é o grande nó que o campo conservador tem que desatar. Por que digo isso? Ele tem uma candidatura em tese garantida, uma reeleição em tese garantida em São Paulo para governador. Em tese, né? Eleição, nunca dá para saber, mas tese sim, está bem consolidado, está forte a candidatura dele. O governo dele é um governo forte, indiscutível, tem um apoio dos setores econômico e financeiro. Mas esse mesmo setor tem um problema para a disputa nacional. O setor conservador, a Faria Lima, que é o setor financeiro no Brasil, tem esse problema de quem vai ser o representante para 2026. E eles gostariam e pressionam o Tarcísio para ser esse nome. Então, mas me parece que o Tarcísio não quer, porque eu acho que ele é um cara inteligente, não deve ser burro, né? Porque onde chegou até agora, ninguém é governador de São Paulo sendo burro, mas entre optar em enfrentar o Lula agora nessa eleição e arriscar ficar sem nada, porque aí ele perde o governo do estado, porque vai concorrer ao presidente, não ganha a presidência e vai ficar no Ministério do Ar, como a gente brinca. Então, assim, eu acho que ele é novo também, assim, ele pode concorrer à reeleição, ficar mais 4 anos e na próxima ele ser candidato sem o principal nome da esquerda, que é o Lula. Então, né, isso eles têm a favor deles. Então, esse nó eles vão ter que desatar. Como fariam isso? Inclusive, eu acho que, embora isso tenha a ver com a esquerda, mas eu acho que fica aqui, melhor colocado nesse vídeo do que no outro vídeo que eu vou fazer. Eu creio que o Alckmin deveria ser candidato a governador no estado de São Paulo. Se a esquerda tivesse, o Lula tiver como articular isso, assim como o Lula resgatou ele do ostracismo político e botou de vice, tentar fazer com que ele concorra a governador em São Paulo, botaria um elefante na sala do campo conservador lá em São Paulo.
Porque o Alckmin não é um cara de esquerda, ninguém vai poder acusar ele de ser socialista, por mais que ele esteja no PSB. Então, assim, o setor conservador, objetivamente em São Paulo, se ele concorrer e ele tem lastro, ele foi governador durante 2 mandatos, se eu não me engano, 2,5, né, porque ele era vice e tal. Então, 2 mandatos e meio. Então, olha, ele tem estrutura no interior de São Paulo, é um cara que pode causar um abalo na candidatura do Tarcísio. E aí faria com que o setor conservador em São Paulo dissesse, opa, desse um passo para trás. Não, vamos garantir nosso quintal primeiro, para depois pensar no resto. Então acho que politicamente seria uma jogada inteligente para tentar fazer com que tirar esse candidato porque tirar essa cara mais light da direita seria importante, gente. Porque extrema-direita, essa disputa que está no campo conservador entre direita tradicional e extrema-direita, é para ver qual vai ser a cara. Se vai ser uma cara da radical, bolsonarista, ou se vai ser uma cara mais suave, mais light, mais palatável, como eu gosto de dizer. Não, nós somos bonitinhos, nós somos conservadores, mas somos do bem. Não temos problema com a democracia. Ou vai ser pau na democracia com os setores do bolsonarismo. Então vejam, essa é a disputa. E um outro elemento que agrega nessa análise que eu acho que é importante é como o bolsonarismo já apresenta que vai se portar. O bolsonarismo dá sinais de que entende que Bolsonaro não será candidato. O Flávio Bolsonaro, o mais suave dos Bolsonaros, do clã, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e, fazendo aquele contorcionismo do político, malabarismo político fica mais fácil, para tentar dizer o seguinte, olha, caso o Bolsonaro não seja candidato, porque ele diz que Bolsonaro será no início, mas depois, caso não seja o candidato, o Bolsonaro não seja candidato, nós podemos apoiar um outro nome, mas exigimos 3 compromissos. Ou seja, ele diz objetivamente, o bolsonarismo diz o seguinte, nosso preço para apoiar um nome mais light é esse. Então o bolsonarismo pôs um preço na fatura para apoiar um segmento mais tranquilo do conservadorismo. Qual é? É a liberação do pai. É tirar o Bolsonaro da prisão, fazer com que ele não seja preso, seja por meio de indulto, seja por meio de anistia, seja qualquer coisa, mas o que eles disseram? É o seguinte, olha, temos que garantir que um indulto ao Bolsonaro. E mais que isso, caso o STF cancele, anule de alguma forma essa medida de libertar o Bolsonaro, eles exigem que o candidato que se reeleja em nome do conservadorismo já tenha o compromisso de enfrentar o STF. O que é isso? Inclusive ele fala em força, se tiver que usar força, vamos usar força, é uma violência, infelizmente é o que não temos alternativa, porque eles sempre tentam dizer que é como se fosse uma reação a uma postura antidemocrática do STF. Então, assim, o bolsonarismo pauta de novo a violência política, pauta de novo o seu projeto antidemocrático e diz, tudo bem, nós até podemos não ter a cabeça, mas eles querem criar mecanismos para com que o próximo presidente do campo conservador fique refém do bolsonarismo. Por que eu digo isso? Porque também ficou alinhado que eles vão disputar o Senado. Veja, o Eduardo Bolsonaro disse, serei candidato ao Senado de novo, não vou ser candidato a presidente da República. O Flávio, né? O Eduardo Bolsonaro será candidato pelo Rio de Janeiro também ao Senado. A Michele Bolsonaro será candidata em Brasília ao Senado. O Bolsonaro pai anunciou que o Carlos Eduardo, o chefe do gabinete do ódio, será candidato ao Senado em Santa Catarina. Então, fora outros nomes que eles estão, mas eu estou falando dos nomes mais orgânicos do bolsonarismo, todos vão estar no Senado. Vejam como os caras, eles têm uma leitura muito, eles não são bobos, eles não são bobos. E essa leitura de entender como eles podem botar de refém a partir de uma estrutura no parlamento, quem vai estar administrando, está sentado na presidência da República, é uma jogada inteligente. O que nós temos que fazer é ver como nós vamos nos portar, e isso é o que eu pretendo tratar no próximo vídeo. Então, a direita se apresenta, a direita apresenta as suas armas, ela sim volta de novo com o debate antidemocrático,
volta com a possibilidade, entende a possibilidade de não ter o Bolsonaro na cabeça, mas cobra o preço para apoiar um outro candidato e almeja e aponta para o Senado. Me parece que o Senado será o grande palco de disputa política. Tenho a convicção de que a gente também, que o campo de esquerda tem que ampliar os seus candidatos e pretendo tratar disso no próximo vídeo. Então, gente, essa é a análise do campo da direita, do que como eles se manifestar, como eles estão se mobilizando, como eles estão se organizando. Peço, se você assistiu até aqui, se inscreva no canal, a galera não está se inscrevendo no canal, é importante para consolidar os canais de esquerda. Aqui também é um espaço de luta de ideias, pessoal, e precisamos nos consolidar e consolidar todos os canais de esquerda. Então te inscreve, manda esse vídeo, pega no zapzinho, manda para o teu companheiro, para os teus amigos, pessoal que estão atuando, que estão mobilizando para ajudar na formação política e do entendimento da conjuntura atual. Certo? Obrigado, um abraço e até a próxima.